Neste momento, declaramos encerrado este painel e solicitamos que a mesa seja desfeita para darmos prosseguimento aos trabalhos. Convidamos agora para coordenar o sexto painel, que tem como tema Raça, Gênero e Direito, a doutora Leila Linhares Bastard, coordenadora executiva da CEPIA. Como palestrantes deste painel, convidamos a excelentíssima senhora doutora Adriana Cruz, juíza federal do Rio de Janeiro, mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio e doutora em Direito Penal pela UERJ. E a doutora Lívia Cáceres, defensora pública do Estado do Rio de Janeiro e coordenadora do Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e Direitos Homoafetivos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de solicitar a presença da doutora Jaqueline Machado, do Tribunal do Rio Grande do Sul. Do Mato Grosso do Sul, desculpa. Boa tarde. Está funcionando? Eu acho que não está funcionando. Tá, tem esse aqui. Esse aqui está funcionando. Esse aqui está desligado, agora não está ligado. Quer que deixe desligado? Pode deixar, senão vai dar microfonia, né? Tudo bem? Bom, boa tarde a todas e todos. É muito feliz estar aqui com vocês e, particularmente, para mim, é muito honroso estar coordenando esse painel. E, para nós, aqui da EMERGE, da Escola de Magistratura, para nós, professores da Escola de Magistratura, esse tema é um tema que tem sido muito caro durante todo o nosso curso, e eu sei, tenho certeza absoluta que as nossas expositoras vão trazer elementos que fortaleçam, né, a nossa reflexão que tem sido levada no curso Gênero e Direito aqui da Escola de Magistratura, não apenas com esse olhar da interseccionalidade, mas com esse olhar das diversas discriminações sobrepostas, né? Quer dizer, o conjunto de questões que transformam a vivência das mulheres, e aí, quando eu falo mulheres, eu falo no sentido mais amplo, cis e não cis, né, que transformam a nossa vivência em questões, particularmente em países como o Brasil, em situações bastante difíceis para todas nós. E eu tenho certeza que esse painel, portanto, vai ser um painel bastante produtivo. Eu vou ter uma posição muito cruel de ter que controlar o tempo de vocês, né? Temos mais um painel depois e um fechamento do seminário. Então, eu peço desde já perdão a vocês de ter esse papel tão cruel de controlar o tempo, né? Bem, a primeira apresentação é da doutora Adriana Alves, do Santo Cruz. Já tive a oportunidade de ver a doutora Adriana num seminário maravilhoso lá na escola da Fundação Getúlio Vargas e me encantei desde logo pelas palavras, pela exposição que ela fez. A doutora Adriana é doutora em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, mestre em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Direito Processual Civil pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, e atua, né, pesquisando a criminalidade econômica e a sua relação com a democracia,
crimes no ambiente político-partidário, compliance e questões raciais. A doutora Adriana é juíza federal. Então, com muito gosto, eu passo a palavra para a doutora. Qual o tempo? Qual o tempo? 20 minutos. Bom, boa tarde a todos e todas. Antes de qualquer coisa, agradecer a doutora Adriana pelo convite, agradecer a essa casa por estar abrigando um evento dessa natureza, no momento que nós estamos vivendo. É muito importante que a gente tenha a oportunidade de passar 2 dias com um debate tão qualificado sobre um tema tão importante, sobre um tema tão relevante e que afeta a vida de todos e todas, né? Então, a questão de gênero é uma questão fundacional, uma questão fundante para as nossas relações, para a forma como nós nos relacionamos. Então, cumprimento aqui a doutora Gladys, cumprimento a Lívia, a colega também, lá do Mato Grosso do Sul. Então, é uma alegria poder compartilhar aqui algumas reflexões num ambiente tão acolhedor, né? Porque, às vezes, a gente está num ambiente, numa plateia que não é tão, digamos assim, receptiva ao tema, então, aqui me sinto em casa, tomo a liberdade de me sentir em casa. Bom, eu vou falar, ela disse que é melhor falar por ali, vou falar ele em pé, só por causa do passador. Esse aqui, não, só com esse aqui soltinho mesmo, é até mais fácil. Bom, eu fiquei pensando o que eu poderia compartilhar aqui com vocês nesse dia, principalmente diante de vocês já passaram por algumas reflexões importantes ao longo de 2 dias, e eu fiquei pensando qual o recorte que eu poderia dar à minha fala de forma a contribuir um pouco, né, com as reflexões que são necessárias nessa temática. Quando a gente fala de raça, gênero e direito, nós podemos ter 2 perspectivas, 2 abordagens. Uma, que é aquele serviço que o sistema de direito presta ao jurisdicionado, que é perpassado pela questão de raça e gênero. E uma outra, que agora começa a ser um pouco mais explorada, mas que talvez não seja tão explorada, é também a perspectiva do desenvolvimento interno das carreiras do sistema de justiça, ou seja, a participação de homens e mulheres negras no âmbito do Poder Judiciário, da advocacia pública, do Ministério Público, né, no âmbito das carreiras jurídicas ou da advocacia privada. Então, eu vou trazer aqui para vocês, vou pincelar, né, até por conta do nosso tempo, alguns pontos relacionados a esses 2 aspectos. Um pouco daquilo que nós, essa relação em função da prestação jurisdicional efetiva, daquele produto, digamos assim, que a gente entrega para a sociedade, e um pouquinho desse olhar sobre a perspectiva das carreiras, do desenvolvimento das carreiras jurídicas, com foco mais no Poder Judiciário, em função, enfim, do meu olhar, da minha vivência como juíza federal. Eu sou titular aqui no Rio de Janeiro, da 5ª Vara Federal Criminal, é uma vara especializada em lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro. E ali, quando a doutora começou a ler o meu mini currículo, eu acho que foi muito importante, assim, se vocês tiverem ouvidos para ler, talvez a diversidade da minha formação, que ela, em alguma medida, também, as minhas escolhas foram pautadas também pela questão racial. Por quê? Porque há uma expectativa de que a gente necessariamente, se você é mulher e se você é negra, você necessariamente vai estudar gênero e raça. E eu comecei a me sentir um tanto quanto aprisionada por isso, né? Como se eu estivesse sendo pautada por uma questão que não é uma pauta para as pessoas que não são negras ou para os homens, né? Então, é como se para os homens não houvesse nenhuma expectativa de que eles refletissem sobre uma desigualdade que afeta a todos nós, né? E que, como se eu tivesse a responsabilidade, a obrigação, né, de pautar essas questões e de desenvolver os meus interesses e a minha pesquisa em relação a isso. Então, essa é uma primeira questão, uma primeira reflexão que eu coloco, né? Assim, eu sou mulher, eu sou negra, isso me constitui, isso define a minha trajetória, né? Isso me marca a forma como eu me relaciono no mundo e como o mundo se relaciona comigo, mas isso não me reduz, né, nem me
nem me limita como ser humano. Então, eu tenho múltiplos interesses e eu faço questão de preservar esse espaço de interesse, né, de uma forma legítima. Então, por isso, no meu doutorado, eu estou numa vara de lavagem de dinheiro, fui desenvolver minhas pesquisas no âmbito de outros interesses que eu tenho, que passam ao largo, né, ou não tão ao largo, né, porque nada passa ao largo, e a gente também vai falar sobre isso, mas que têm um foco, ou que tiveram um recorte, que não explicitamente abordaram a questão racial. Então, essa é uma primeira questão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui, eu gostaria de começar também com um convite. Alguém já citou a Conceição Evaristo aqui hoje, e ela nos faz, né, essa provocação, né, uma autora desse porte, que é tão pouco conhecida, e eu digo tão pouco, claro, ela é muito conhecida, mas ela não é conhecida na dimensão que ela deveria para a importância que ela tem, né? E ela nos faz esse convite, né, que a nossa escrita, eu acho que isso, para nós, como profissionais do direito, é um desafio muito grande, né, em qualquer espaço que a gente tenha. Que a nossa escrita, a nossa escrevivência, como ela diz, né, ela não seja histórias para ninar-os da casa grande, mas para incomodá-los nos seus sonos injustos. E é saber se, quando a gente se coloca nesse caminho, se a gente está disposto a entrar nessa estrada, a caminhar essa estrada, né, que é uma estrada que vai nos trazer muitos desafios, incômodos, enfim, nem sempre agradáveis, né? Mas que, na minha percepção, são escolhas que quase não são escolhas, né? É quase um imperativo ético, que a gente trilhe a nossa trajetória, que a gente ocupe o nosso lugar no mundo, tendo isso no nosso horizonte. O racismo no Brasil, ele é estrutural. A Marcelina, que foi minha professora querida no mestrado, né, já começou, já pincelou isso. Eu já vi ali que a Lívia, acho que também certamente vai tocar nesse assunto. Vou tentar não roubar também, talvez, parte da fala dela, mas só para concatenar o raciocínio, né? O racismo no Brasil, ele é estruturante, ele é institucionalizado e ele é negado, né? Então, a gente daí já parte de um primeiro problema: como é que eu vou enfrentar um problema que não existe, né? Então, como que um doente vai tratar uma doença se ele nem reconhece os sintomas ou se ele nega os sintomas? Então, essa é a nossa vivência, né? Nós, patologicamente, nós, como sociedade, patologicamente, negamos o racismo. Se o Brasil deitasse no divã do analista, nós teríamos aí um processo de negação realmente muito sério para tratar no divã, né? E ele é estruturante. O que isso significa? Significa que, e aí esse é um conceito que é muito bem desenvolvido e que, recentemente, o professor Silvio de Almeida, né, lançou o seu livro. Acho que você vai falar sobre isso, Lívia. Eu vou deixar para a Lívia aprofundar muito o aspecto teórico que foi desenvolvido pelo professor Silvio de Almeida. Mas o que, basicamente, eu acho que é a gente entender que as instituições, elas vão refletir, né, esse racismo que está na base, na estrutura de toda a nossa sociedade. E o que isso acarreta? Porque, quando a gente pensa em racismo, automaticamente a nossa cabeça se volta para a intencionalidade. Então, se alguém é racista ou alguém é racista, a gente só raciocina a partir de atos dolosos, intencionais, né, direcionados a discriminar. Se fosse assim, já seria um grande problema, mas seria um problema mais fácil de ser atacado. Mas o buraco é bem mais embaixo, né? Porque todos nós, inclusive nós aqui que estamos nos propondo essa reflexão, estamos mergulhados nesse caldo, somos influenciados por ele e reproduzimos essas práticas, né? Mesmo inconscientemente. Então, é preciso que a gente esteja, assim, o nosso grau de atenção, de reflexão e de percepção, né, precisa estar muito aguçado para que a gente possa perceber como isso se manifesta nas mínimas coisas e como a gente naturaliza comportamentos e práticas, né, no nosso cotidiano. Tem isso, algo que está no posto no nosso dia a dia. As pessoas negras desse ambiente poderiam relatar aqui diversos episódios no seu dia a dia. Às vezes as pessoas me dizem: mas você fala sobre raça, sobre racismo, sobre machismo. Eu falei: olha, eu adoraria viver num mundo que eu não precisasse pensar e falar sobre isso. Acontece que não há um só dia do meu dia que não aconteça alguma coisa em algum momento das minhas 24 horas que não me lembre que eu sou mulher e que eu sou negra no Brasil.
E dou um exemplo bem prosaico. Outro dia, eu tenho uma cachorrinha, estava passeando com ela na rua das Laranjeiras, tranquila, ali de manhã cedo, 7 horas da manhã. Uma senhora me para e diz assim: essa cachorrinha é sua? Começar por aí, porque sempre acham que eu estou passeando com o cachorro da madame. A cachorrinha é minha. Aí ela: nossa, que fofinha, não sei o quê. Você sabe que os cachorros eles se parecem com os donos, mas a sua cachorra não parece com você porque ela é loura. Então, assim, né, você, enfim, é isso, né? Né? É isso. Então, aí a pessoa vai dizer: mas isso é uma bobagem, você vai... Lógico, a gente acaba colocando isso no campo do anedotário e tal, mas, assim, é um aborrecimento. Você já gastou uma energia, ainda que em frações de segundo, para pensar: eu vou responder, eu não vou responder, eu vou me aborrecer, eu não vou me aborrecer. Você desenvolveu várias operações mentais para saber em que espaço dentro de você vai colocar isso. Eu vou botar isso no espaço porque essa mulher é louca, que essa mulher é uma ridícula, eu vou responder ela à altura, eu não vou dizer para ela qual é o animal que eu acho que ela deveria comprar para que se pareça com ela. Então, enfim, você vai pensando várias coisas, né? Mas isso demanda uma energia. E é isso que as pessoas não entendem. E é uma energia que você podia estar gastando com outras coisas. Por exemplo, eu ter feito o meu passeio sem ninguém ter me abordado, sem ninguém ter me incomodado, com uma fala tão baixa, né, e tão absurdamente violenta como essa, né, tão carregada de tantos significados. Né, e que, se eu fosse reclamar, certamente as pessoas iriam dizer: deixa de besteira, isso é uma bobagem, deixa de mimimi. Né? Então, eu acho que são essas questões que vão perpassando o nosso dia a dia e com as quais a gente precisa lidar e que não necessariamente a gente vai trazer à tona, porque você não tem como ficar pontuando isso o tempo todo, que vão passando, né, ao largo daquelas pessoas que não passam e não vivenciam essa experiência. Né? Bom, essa negação reforça a violência, impossibilita o enfrentamento, né, de uma forma, isso é um tanto quanto evidente. E eu gostaria aqui de recomendar, tem um pesquisador, um livro que eu estou lendo recentemente, chama Diploma de Brancura. Ele fez uma pesquisa, um pesquisador americano, chama Jerry Dávila. Ele até teve cadeira lá na Fulbright, lá na PUC, e ele fez uma pesquisa sobre a reforma do sistema de ensino aqui no Rio de Janeiro, e olhando sobre a educação, como o projeto eugenista se estabeleceu aqui no Brasil por meio do sistema educacional entre 1917 e 1945. Né? Porque a educação eugenista, o projeto de branqueamento da população, a noção de que ser branco é melhor, de que a gente precisa melhorar a raça, isso não é algo que foi inventado, isso foi uma política de Estado. Né? Isso está entranhado no ethos, no nosso inconsciente coletivo, no nosso, enfim, na nossa forma de perceber o mundo, na nossa forma de classificar e de definir os lugares no universo. Né? É assim que a doutora Eugênia falou, né, dos enquadramentos, quando, né, o perito chega lá e vai fazer o enquadramento, a nossa fotografia do mundo passa por esse olhar. Né? Então, assim, por que a gente fica desesperada, fazendo progressivas? Eu fico brincando com as minhas amigas: vocês falam dos dependentes químicos, vocês são dependentes químicas, não vivem sem a química nesse cabelo e tal. Então, assim, é isso. Né? Assim, por que a gente acha que necessariamente, né, o cabelo liso é melhor, o cabelo liso é bom? A gente adjetiva cabelo, gente. Cabelo bom, cabelo ruim. Cabelo é cabelo. Né? Então, assim, de onde vem isso? Meu cabelo é horrível, eu tenho um cabelo ruim. Esse cabelo, esse redemoinho aqui na minha frente, que eu não consigo ajeitar. Né? Esse desespero que a gente tem, né, de atingir um determinado padrão que quem estabeleceu. Né? Então, a gente tem aqui, no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro, aqui do nosso lado, um quadro, né, alguns de vocês devem conhecer, que se chama Redenção de Cã. É um quadro de um pintor espanhol que nasceu em Santiago de Compostela, morreu aqui no Rio de Janeiro. E o quadro mostra, ele é bem nesse período pós-abolição, um quadro pintado em 1895. Há uma controvérsia se ele estava criticando as teorias racistas ou se ele estava aderindo, mas o fato é que esse quadro serviu para ilustrar uma tese de um médico sobre o branqueamento da população. E esse quadro ele mostra, né, uma mulher, uma senhora idosa, negra, a filha dela já
mestiça, com o neto branco no colo e o genro português sentado de costas, e ela dando graças a Deus porque o neto nasceu branco, né? Então, assim, é a redenção de Cã, e Cã, dentro da mitologia bíblica, né? Foi aquela figura que foi amaldiçoada, enfim, né? Que teria... Há uma referência de que ele teria vindo de África e condenado a ser o escravo dentre os escravos, enfim. Então, é a redenção de Cã. Então, e esse quadro está aqui, no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro, e isso ele ilustra, né, essa noção, né, de que nós precisávamos melhorar a raça, né, precisávamos melhorar, né, a sociedade, que uma sociedade pautada por critérios e padrões que fossem marcados pela negritude seria algo ruim, né? E isso a gente vai encontrar na nossa legislação, isso a gente vai encontrar refletido nas nossas práticas, né? Eu estou aqui falando muito sobre a questão racial, porque, na minha percepção, a questão de gênero ela intersecciona, mas a questão racial ela é muito estruturante na nossa forma de vivenciar o mundo. Tem uma pesquisa da professora Lia Weiner-Schuckmann, lá da USP, e ela conta, né, das entrevistas que ela fez. Ela vai fazer entrevista com uma pessoa em situação de rua, um homem branco, e ela pergunta para ele no que a sua situação, quer dizer, uma pessoa em situação de rua, a pessoa é o vulnerável do vulnerável na situação de maior, né, totalmente despida de todas aquelas condições básicas que a gente considera indispensáveis, né, para uma vida digna. E ele diz, bom, eu posso entrar no shopping para ir ao banheiro. Ele não usa a expressão ir ao banheiro, usa uma expressão mais popular. Eu posso ir ao shopping para ir ao banheiro, o meu amigo negro não pode. Então, mesmo nessa situação de maior vulnerabilidade, o corte da raça ela faz a distinção, que é o que acontece em relação ao corte de gênero, né? Ai, meu Deus. Bom, só para avançar aqui, eu queria mostrar para vocês alguns dados nossos. Isso aqui esse é um relato de um padre jesuíta na época da escravidão, e ele diz, né, o escravo calejado pelo castigo já não teme, e porque não teme, não lhe aproveita. Haja açoites, haja correntes, haja grilhões, tudo a seu tempo e com a regra e moderação devida, e vereis como em breve tempo fica domada a rebeldia dos escravos. Então, havia todo um sistema, né, dando suporte, ratificando, justificando essas práticas. A professora Lilian Schwartz, que é historiadora, ela aponta como esses mecanismos, há alguns historiadores que dizem que nós não estamos no pós-abolição ainda, né, que, na verdade, que nós ainda estamos no pós-abolição, porque essas práticas todas elas simplesmente vão sendo atualizadas, né, apenas uma tecnologia que foi se atualizando. As nossas instituições elas são excludentes, e o fato de elas serem excludentes não é uma disfuncionalidade delas. Elas foram desenhadas para serem assim. Elas estão no seu funcionamento normal. A gente pensar que o racismo é uma disfuncionalidade, não é, né? É a nossa forma normal de nos organizarmos no mundo. E se a gente não consegue entender isso, a gente não consegue enfrentar isso, né? Porque se a gente enxerga aquilo como algo pontual, como algo ocasional, a gente não consegue enxergar o seu caráter estrutural, o seu caráter sistêmico, que é expresso nas suas instituições, independentemente da vontade daqueles que dela integram, e por mais que essas pessoas sejam ou procurem ser as melhores pessoas possíveis. O que não significa, obviamente, que a gente diga, não, mas aí não há nada para fazer. Não, aí é que a nossa responsabilidade aumenta, tem muita coisa para a gente fazer, né? Não há soma zero numa sociedade, num espaço de desigualdade, a nossa responsabilidade de atuar proativamente aumenta, né? E eu queria trazer aqui para vocês alguns números em relação à violência no Rio de Janeiro, né? Esse recorte de mortes, e aí que mostra como são dados do Atlas da Violência de 2018. Esse é um município com maior índice de taxa de homicídio. E aqui a composição da população do Rio de Janeiro, né, por raça e cor. E esses são dados também do IBGE. E
A gente tem, quando a gente fala da violência, a gente fala da violência do Rio de Janeiro, a violência incide, mas ela vai incidir de forma diferenciada nos espaços, ela vai incidir de forma diferenciada em razão do gênero, né? A taxa de homicídios de mulheres não negras decaiu nos últimos 10 anos, a taxa de homicídios de mulheres brancas aumentou nos últimos anos em 15%. Então, nós morremos mais, nós somos menos atendidas no sistema de saúde, recebemos menos anestesia, fazemos menos atendimento pré-natal, somos mais presas, passamos mais tempo na cadeia provisoriamente, estamos menos nos espaços de poder, participando da composição da sociedade, a despeito de sermos a maior parte da população brasileira, carregar os lares monoparentais, sermos responsáveis por carregar a economia, carregar a maior carga, suportar a maior carga tributária proporcionalmente. Nós carregamos o piano, mas não somos convidadas a sentar na mesa para decidir o destino das nossas vidas. E isso tudo é naturalizado, né? A questão da participação da mulher negra nos espaços de poder não se dá no plano da diversidade, ela se dá no plano da legitimidade democrática. Num país em que mais de 50% da população é feminina, num país em que mais de 50% da população é negra, nós termos os espaços de poder que nós temos que questionar a legitimidade desses espaços. É uma questão de legitimidade democrática desses espaços, de existência desses espaços, não é uma questão de diversidade. E aí, inclusive, daí, enfim, por conta do tempo aqui da minha desorganização, né, a gente pensar também em como a gente vai trabalhar esse conceito de interseccionalidade que tem sido muito utilizado, que é importante, que dá visibilidade a essa questão, mas que não pode ser utilizado como sinônimo de diversidade. É um conceito que foi criado para que nós tenhamos a percepção de como diversas discriminações, diversos fatores e marcadores que desigualam para pior, incidem sobre um determinado indivíduo e determinam a forma como ele ocupa o seu lugar no mundo, né? Como ele se relaciona e como ele vai ter que lidar com as situações de discriminação que acontecem no mundo. É para isso que o conceito existe, né? E quando a gente tem esse olhar interseccional e que a gente cruza a questão de raça e gênero, nós vamos encontrar a mulher negra na base da pirâmide em todos os indicadores, né? Nós não vamos encontrar a mulher negra nos espaços de poder. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de falar com 50% de alguma coisa, né, com uma amostra tão significativa. Vocês estão falando com 50% das mulheres negras da Justiça Federal da 2ª Região, que abrange o Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, nós acharmos que isso é aceitável, que isso é natural, isso não nos causar escândalo, isso é o racismo operando. Nós entrarmos nesse espaço e vermos esse auditório cheio apenas de mulheres, com os números de violência doméstica que nós temos, com o número de feminicídios que nós temos, com a desigualdade de gênero que nós temos, nós vermos esse auditório predominantemente de mulheres e mulheres brancas, e isso não nos causar um impacto, um escândalo, isso é o racismo operando, né? Então, a gente precisa treinar o nosso olhar, né? Aqui são os dados do último censo do Judiciário, já vou encaminhar para encerrar, são os dados do censo 2018 do Judiciário, mostrando que o teto de vidro, que é muito discutido, muito tratado na teoria no âmbito do setor privado, também existe no âmbito do setor público e na carreira da magistratura, que, digamos, é o espaço de poder, assim, né? Então, à medida que a carreira jurídica vai avançando, as mulheres vão se tornando, a presença das mulheres vai se tornando rarefeita, e das mulheres negras eu não preciso nem dizer. Nós não havia, no primeiro censo, que foi feito em 2013, o relatório não contemplava o número de mulheres negras. Eles fizeram essa contagem, porque no censo eles perguntaram, então eles tinham esse dado, mas eles não colocaram no relatório. Então, nós temos uma comissão na Associação de Juízes Federais, que é a JUF Mulheres, que é uma comissão que existe
com muita luta, com muita contestação e que tem feito trabalhos muito importantes. Elas fizeram uma pesquisa sobre a participação feminina nas bancas de concurso. Eu acho que nós precisamos produzir dados, nós temos que dar visibilidade, mostrar os números, a gente tem que explicitar o escândalo que são esses números, né? E, por conta disso, a gente conseguiu aqui os números. Nesse último censo, eles trouxeram os números de mulheres negras. Eles fizeram por ramo do judiciário. Então, por tribunal, tem 1 a 2% de mulheres por tribunal. Essa é a composição: 62% de homens, 38% de mulheres, homens e mulheres brancos, 89%, né? E essa aí é mais ou menos a composição. Esse número de negros e pardos ali, eu digitei errado, ficou um pouquinho aumentado, acho que agora nós somos 14%, alguma coisa assim, né? Meio um pouco atabalhoadamente, mas espero que eu tenha conseguido apresentar o sumo assim, da minha mensagem, né? Ratificar, né, a necessidade que nós tenhamos uma postura proativa, uma postura antirracista, uma postura feminista, né, diante do mundo, diante das situações. Há espaço de atuação em qualquer espaço que a gente esteja, né? A gente não precisa estar num espaço de poder para fazer alguma coisa, mas nós que estamos num espaço de poder temos uma responsabilidade maior. E dizer que o grito, né, das feministas negras do início da década de 80, elas fizeram uma ontologia que é muito paradigmática nos estudos dos feminismos negros, mostrando que é preciso também dar visibilidade que nós não somos uma massa homogênea de mulheres, né? Então, hoje, por exemplo, e isso é uma coisa para a gente refletir, é algo que eu me questiono muito. Eu tenho uma pessoa que me ajuda na minha casa, e essa relação é uma relação também de opressão. E hoje de manhã ela me ligou: eu não posso ir trabalhar porque está tendo muito tiro aqui. E nós estamos trabalhando aqui como se nada tivesse acontecendo, né? A nossa cidade não é a cidade dela, né? E ela nos dá, e elas nos convidam a esse grito, né? E elas dizem: todos os negros são homens, todas as mulheres são brancas, mas algumas de nós têm coragem. É isso. Muito obrigada, doutora Adriana. Teria um prazer continuar muito mais tempo ouvi-la, né? Mas nós temos que passar a palavra para outras companheiras de mesa, mas eu tenho certeza que, certamente, a gente vai ter outras oportunidades de poder conversar com a senhora. Obrigada. Bem, eu vou passar a palavra agora para a doutora Lívia Cáceres. A doutora Lívia é defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, portanto, é graduada em Direito, né, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora de Direitos Humanos na Fundação Escola Superior da Defensoria Pública, aqui do Rio de Janeiro. E é uma pessoa também que eu já tive a oportunidade de ouvir falar, e sempre eu sei que a professora Lívia, a doutora Lívia, né, traz sempre para nós questões extremamente relevantes para a temática de gênero, raça e direito. Bom, muito boa tarde a todas e todos. É uma alegria enorme estar aqui ao lado da doutora Leila, sempre um privilégio compartilhar essas reflexões com a senhora e seguir trilhando os caminhos que a senhora muitas vezes abriu para todas nós. Ouvir a doutora Adriana Cruz, né, é maravilhoso, é muito enriquecedor. Eu queria agradecer a doutora Adriana Mello pelo convite, por trazer a Defensoria aqui para esse espaço. E também agradecer minhas mestras, a professora Márcia Nina, da PUC-Rio, e a professora Tula Pires, a quem eu tenho o enorme desafio de substituir, porque está agora no Encontro Nacional de Mulheres Negras, né, em Goiânia. Acho que é poderoso que a gente esteja discutindo aqui enquanto o encontro acontece. E meditando sobre os 30 anos do primeiro encontro que aconteceu em Valença, 30 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro. Então, essas mulheres nos chamam, mais uma vez, a pensar sobre a democracia brasileira, como a doutora Adriana colocou com tanto acerto, e a pensar os desafios que estão colocados aí para a nossa sociedade, né? Então, eu vou tecer algumas brevíssimas considerações, tentando buscar olhar para o direito, né, e desvelar
o que está escondido, o que está abafado, o que está silenciado aí nesse instrumento que pode ser muito perverso, que é o direito, né? Nós, frutos de escolas de ensino jurídico, né, e de instituições que costumam enxergar o direito de uma maneira muito superficial, somos, regra geral, levados a acreditar que o direito é simplesmente a norma jurídica, é esse conjunto de normas impostas autoritativamente pelo Estado e seria, portanto, assim, um processo de ordenação racional da nossa sociedade. E exatamente na linha, na trilha do que a doutora Adriana Cruz coloca, essa forma de pensar o direito também nos leva a pensar fenômenos como a discriminação racial, vou chamar a princípio dessa maneira, e o preconceito racial, o machismo, como desfuncionalidades. Então, se a gente pensa o direito como uma ordem racional da vida social, a gente tende a enxergar a violação do direito como uma anormalidade, uma disfuncionalidade individual, episódica, um fenômeno que acontece episodicamente e que é reparado pela operação normal dessa norma jurídica. Então, a gente pensa que o racismo, e a gente reduz o sexismo, o patriarcalismo, a essa ideia de discriminação ou de preconceito, ou de violência que atinge os indivíduos nas suas relações interpessoais. Só que, com essa forma de pensar, situando o racismo e o sexismo como desvios, a gente deixa para baixo do tapete uma série de questões. E aí eu queria resgatar, em primeiro lugar, o nosso percurso histórico como país e como sociedade. Então, acho que, em primeiro plano, para a gente começar a desconfiar, colocar uma pulga atrás da orelha em relação a essa concepção do direito, é importante a gente pensar qual foi a estrada que nos trouxe até aqui como sociedade brasileira. E é preciso que a gente tenha como ponto de partida que nós somos um país fruto do colonialismo. Nós estamos aqui situados na América Latina, e, assim como nossos co-irmãos da América Latina, somos frutos da violência colonial. Então, houve uma cisão global da humanidade entre o nós e os outros, que permitiu o colonialismo e que permitiu a submissão, o subjugo de diversos povos, diversos grupos de pessoas. Essa episteme moderna que colocou na Europa branca o centro do mundo e da humanidade nos coloca no lugar de outros, no lugar de coisas, no lugar dos diferentes, no lugar dos que poderiam ser escravizados, daqueles cuja existência poderia ser instrumentalizada a serviço de um projeto de poder. E essa episteme etnocêntrica, que vai promover essa ordem branca europeia, ela utiliza, obviamente, a tecnologia do racismo para permitir o genocídio dos povos da Latinoamérica, a nossa escravização, e a construção da sociedade brasileira tal como ela existe hoje em dia. E o direito, qual o papel que ele ocupou nesse processo? O direito teve um papel nesse processo e ainda tem. Então, acho que é muito relevante a gente fazer esse resgate histórico, porque, se a gente olhar para a nossa primeira Constituição, se a gente olhar para a Constituição de 1824, aquela era uma Constituição liberal, fundada nas ideias do iluminismo, no racionalismo, que queria trazer o homem para o centro do pensamento e das reflexões. E, ainda assim, foi a Constituição Liberal Moderna de 1824 que garantiu o genocídio negro no Brasil, que garantiu que as nossas instituições estivessem forjadas no ódio racial e na reprodução dessa violência colonial. A gente vai ter uma ordem constitucional, então, que inventa a pessoa negra como coisa. É esse o lugar ao qual nós fomos, ao qual nos foi reservado, o lugar o qual nos foi reservado na construção da ordem jurídica brasileira.
A primeira Constituição Imperial nos coloca nesse papel, no local de coisa, né? Então, a gente vai ter muito contraditoriamente, de uma maneira muito ambígua, um instrumento que declaradamente se dizia ser um limitador do poder, um limitador do absolutismo estatal, um garantidor da liberdade, que, muito ao contrário, ele vai silenciosamente, né, como isso não nos é ensinado nas faculdades de direito, ele nos vai, em verdade, exterminar e escravizar e eliminar esses povos. Aqui, o sistema de justiça também vai ter um papel. E muitas dessas ideias que eu resgato são ideias dos nossos ancestrais, né? Isso não é invenção minha. Eu trouxe um livro aqui que foi uma referência na minha formação, que é do Dr. Wilson Prudente, um intelectual importantíssimo para o movimento negro brasileiro, que foi procurador do trabalho, primeiro lugar no seu concurso para o Ministério Público do Trabalho, que escreveu esse livro intitulado A Verdadeira História do Direito Constitucional no Brasil. E, sem nomear a teoria dele com os adjetivos da moda, ele construiu uma perspectiva muito revolucionária do direito constitucional, e ele faz essa autocrítica, apesar de ser um profissional do sistema de justiça, né? Eu quero deixar claro aqui que também, como profissional do sistema de justiça, eu não estou deixando a defensoria fora disso, ela está dentro dessa análise crítica que a gente propõe. Ele vai mostrar de uma maneira muito crua como que o judiciário, o Ministério Público, todas as instituições públicas da justiça têm o seu berço nessa ordem colonial violenta. E é muito interessante, eu vou pedir licença para ler um pequeno trecho aqui do livro do Dr. Prudente, a forma como ele aborda o papel do judiciário na época imperial, à luz da Constituição de 1824. Diz o Dr. Prudente o seguinte: o Estado imperial, em sua funcionalidade repressiva, era um conluio de autoridades brancas, em permanente maquinação contra negros escravos ou libertos. Esse era apenas mais um aspecto da ilegitimidade e da ilegalidade do Estado imperial. Conforme já afirmado em linhas pretéritas, a escravidão nunca foi legal. O Império do Brasil, sim, é que era um Estado ilegal. As frequentes condenações de escravos à morte obedeciam a uma estratégia de genocídio do povo negro. A legislação criminal e repressiva do Império não era mais do que a regulação de um crime de Estado, um crime de genocídio, perpetrado diretamente pelas próprias autoridades imperiais e comandado diretamente por juízes com as mãos sujas de sangue. Então, é duro ouvir isso, mas é importante, porque a gente não escuta isso no banco das universidades, a gente não se prepara como profissionais do direito com essa bagagem, e a gente acredita que o direito pode ter algum potencial emancipatório. Mas é importante a gente lembrar desse drama, dessa tragédia onde nós fomos forjados, para conseguir ter um mínimo de capacidade crítica dessa estrutura jurídica, sob pena de reproduzirmos toda essa colonialidade de poder que vem inserida no direito. Então, a gente tem, por exemplo, códigos criminais que vão reprimir pessoas negras diferenciadamente, com menos acesso a recursos. O Código de Processo Penal brasileiro imperial garantia menos recursos para os escravos do que ele garantia para pessoas brancas. O crime de insurreição, que era o agrupamento de escravos em busca da sua liberdade, o que isso mais nos remete? Legítima defesa, resistência, nada mais legítimo do que o crime de insurreição praticado por um escravo. Ele não era considerado crime político. Então, era permitido pena de morte para o crime de insurreição. E quantas centenas de escravos resistindo a essa violência brutal do Estado foram assassinados pelas mãos do próprio judiciário brasileiro. É muito importante a gente lembrar que o nosso direito penal está forjado nisso aí. Depois, na República, ele vai continuar criminalizando as pessoas negras. Ele criminaliza o samba, ele vai criminalizar a capoeira, ele criminaliza a vadiagem. As pessoas que foram colocadas na miséria
depois da abolição da escravidão, privadas de emprego, privadas de educação, privadas de direitos políticos, elas foram o quê? Criminalizadas. Foi criada uma política criminalizadora para elas. Elas foram colocadas na vadiagem e foram colocadas no cárcere e na morte, mais uma vez, né? Foram colocadas sob uma política de morte. E, se a gente avançar até os dias de hoje, a gente vai continuar assistindo esses mecanismos de extermínio e de morte que são destinados à nossa população negra, que são destinados aos povos indígenas brasileiros, que são destinados às mulheres negras. A gente vive, mesmo depois do colonialismo, superado esse período da violência colonial, uma colonialidade do poder. E é isso que o juspositivismo esconde da gente. Quando a gente olha para o direito e só enxerga a norma jurídica colocada pelo Estado, imposta pelo Estado, a gente esconde a dimensão de poder que está contida no direito. E, com isso, a gente trabalha o racismo só como uma manifestação isolada, interpessoal. A gente esquece que o racismo e o patriarcalismo são opressões sobre as quais o Brasil se estruturou. Eles fazem parte dessa matriz de dominação em que nós estamos edificados. Cada instituição desse país, seja a escola, seja a família, seja o judiciário, seja a defensoria pública, seja o Congresso Nacional, cada instituição desse país está repousando nessa matriz racista e patriarcal e reproduzindo essa colonialidade de poder, nos excluindo dos espaços de decisão, nos excluindo da esfera política, nos excluindo de acessar o poder econômico, nos excluindo de acessar a educação formal, nos excluindo do acesso à terra e nos violentando com a mesma brutalidade do processo de colonização, só que com instrumentos diferentes, né? Com instrumentos atualizados, disfarçados e, muitas vezes, silenciosos. Então, eu queria trazer esse ponto de vista para mostrar esse aspecto estrutural do racismo a que a doutora Adriana Cruz fez, com muita precisão, referência. E, se a gente pode trazer um exemplo muito singelo que concretiza toda essa construção de dominação, eu acho que a criminalização do aborto para a Defensoria Pública foi uma experiência interessante de análise, né? No ano de 2018, nós refletimos, a partir de uma pesquisa que foi produzida pela Coordenação de Defesa da Mulher, pelo Núcleo de Defesa da Mulher. Eu queria saudar aqui minha colega Simone Estrelita, que faz parte dessa construção de acesso à justiça, né? Embora não esteja diretamente engajada nessa temática, mas está lá na abordagem da violência doméstica, a experiência dela como uma marca que ficou para o NUDEM, e a sua colaboração continua sendo muito valiosa, eu acho, para a coordenação de gênero e para todas nós que queremos uma defensoria construída por mulheres e para mulheres. Mas a temática do aborto serviu como uma análise muito transformadora para nós, porque, a partir dessa pesquisa, nós conseguimos verificar não apenas aquele dado que a gente já conhece, que é mais corriqueiro, que a criminalização atinge mais as pessoas negras, né? Isso a gente já sabe, que o processo de criminalização secundária, na hora que ele seleciona quem vai ser de fato processado, encarcerado, massacrado por esse sistema de justiça repressiva, ele vai atingir mais pessoas negras. Isso a gente já, mais ou menos, tinha essa dimensão. Mas o que a pesquisa que a coordenação de gênero promove aponta para nós de uma maneira mais inovadora é que, ao criminalizar-se o aborto no Brasil, se garante que determinadas pessoas não vão ter acesso a um processo seguro de interrupção da gestação. Isso significa morrer. Basicamente, é isso. Significa, basicamente, que determinadas pessoas vão morrer. E a gente sabe quem são essas pessoas, né? Então, a criminalização do aborto é uma política de morte que é levada a cabo pelo nosso Estado. Que, apesar de todas as classes, mulheres de todas as classes sociais realizarem o aborto, apesar do aborto ser um fato social que existiu ao longo de toda a história das sociedades humanas, apesar de o aborto acontecer em números imensos, né, de uma dimensão
que a Pesquisa Nacional do Aborto nos dá uma magnitude muito grande da frequência com que o aborto ocorre no Brasil, a criminalização garante que determinadas pessoas não vão poder acessar isso de maneira segura, enquanto que todas as outras, se tiverem dinheiro para fazer isso, vão ter assistência médica, sim, vão conseguir acessar uma clínica, sim, e isso não é interesse do Estado brasileiro. O interesse do Estado brasileiro é que continuem acontecendo mortes de mulheres sob o pretexto de se proteger a vida, né? O que é muito contraditório. Aí a gente vê como que esse papel do direito como política de morte, como um instrumento de genocídio, um instrumento de extermínio e um instrumento de distribuição desigual de poder, ele vai continuar funcionando à luz do que já acontecia na própria formação da nossa sociedade, lá no período colonial. Então, eu acho que era mais ou menos esse panorama que eu queria trazer para a nossa discussão, a gente conseguir pensar a matriz da nossa formação política, econômica e social e conseguir enxergar como a gente está pisando o tempo todo sobre ela, né? Mesmo quando a gente não percebe, quando a gente esquece, quando passa despercebido, a gente caminha sobre essa estrutura. E a gente precisa ter os olhos mais abertos para isso. Então, muito obrigada. Bem, eu vou passar a palavra agora para a doutora Jaqueline Machado. A doutora Jaqueline é juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, uma pessoa que eu tive um prazer muito grande de conhecê-la, no momento em que a doutora Jaqueline apoiou, né, e participou da formação de magistrados num curso recentemente desenvolvido lá no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, né? Obrigada. Bom, boa tarde a todas as pessoas que prestigiam esse maravilhoso seminário. Eu quero começar agradecendo o convite da minha amiga Adriana, uma juíza maravilhosa que eu tive o privilégio de conhecer e acompanhar o trabalho dela. É uma juíza, uma pessoa que nos inspira todos os dias, Adriana. Muito obrigada pela forma como você lida com tudo isso, com todo esse assunto tão importante para nós. Agradeço, parabenizo a fala da doutora Adriana, maravilhosa, né? A doutora Lívia também, é um prazer, e a doutora Leila é uma inspiração para todas nós, né? Então, bem, eu começo falando o que uma mulher branca, loira, juíza, está fazendo nessa mesa, né? Afinal de contas, para falar sobre raça. E aí a gente tem que colocar aquela questão do lugar de fala. Que lugar de fala que eu tenho? Eu sou uma juíza que trabalho numa vara de violência doméstica, na Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a primeira Casa da Mulher Brasileira do país, uma vara especializada em medidas protetivas, tá? E eu lido todo dia com essa situação de violência. Mas o que, de certa forma, me faz estar aqui, né? O que me faz achar que eu tenho condições de falar é alguma questão de raça e gênero, né? E direito. Direito e gênero, sim. Raça, por quê? Eu me coloco como uma pessoa que nasceu no Rio Grande do Sul, foi criada lá, num ambiente totalmente, prioritariamente branco, né? Estudei a maior parte da minha vida em escola privada, e não tinha me deparado com o racismo da forma que eu percebo hoje. Por quê? Porque eu fui criada num local onde isso não era, para mim, numa bolha, como eu digo, onde isso não aparecia dessa forma como eu vejo hoje. E como que apareceu para mim? Há 7 anos atrás, quando a minha segunda filha, que foi adotada, chegou. Uma criança negra, de 2 meses e meio, e que não foi para adoção pelos casais que estavam na frente da fila pelo fato de ser negra. E isso me chocou profundamente. Foi o primeiro choque que eu tive, né?
essa diferenciação de cor. Por que eu preciso ter um filho igual a mim? Por que o meu filho não pode ter os mesmos valores apenas do que eu e não o mesmo aspecto físico? Por que a gente precisa dessa identidade física? Por que é tão forte isso? Por que essa questão da aparência é forte? Da cor do cabelo, da cor do olho, da altura, né? Do padrão de beleza magro, estético, que é perseguido. E aí, isso foi... Mas tudo bem, enquanto é bebê, apesar daquelas perguntas, né, que a gente tem que ouvir, né, quando você é mãe de uma criança que não se parece com você, é sua filha? O pai é moreno, nem negro diz, porque acho que vai, né? E aí, a minha filha, Mariana, foi crescendo. Com aproximadamente 3 aninhos, ela fez uma pergunta para mim que foi, para mim, um soco na boca do meu estômago, literalmente. Porque ela falou assim: mãe, você percebeu que eu sou pretinha? E eu disse: claro, minha filha. Aí ela falou assim: você iria gostar mais de mim se eu fosse branca? Na hora, é óbvio que eu disse: não, minha filha, eu te amo e tal. Mas aí eu fiquei pensando, por que ela teve? Por que ela, com essa idade, com 3 aninhos, disse isso? E comecei a pensar. Porque eu comecei a perceber que as pessoas que chegavam perto tentavam embranquecer a minha filha, para mim, né? Na ideia de que iria me agradar ou iria agradar ela. Ai, como ela está ficando parecida com o pai. Ela ficou mais branca. Né? Quer dizer, uma coisa que não tinha nenhuma importância para mim, nem para o meu marido, nem para a minha outra filha, que era irmã dela. E as pessoas parecem que... Mas isso é o quê? Eu comecei a pensar, isso é racismo, isso é preconceito. Isso é uma forma de colocar essa situação, assim como, ai, olha, ela não vai ser negra, então você... Gente, quando adotei uma filha, eu adotei uma filha. Eu não coloquei nada naquele perfil lá, que características que ela ia ter. Porque não me interessava isso. Eu queria uma filha, um filho. E aí essa questão foi aumentando e até hoje, né, foi fazer a carteira de identidade, a pessoa chega e fala: ai, não está dando para tirar foto porque o cabelo dela está muito alto. Gente, é uma coisa surreal. E aí eu comecei a perceber e comecei a pensar o que as pessoas negras passam diariamente no nosso país e nós, brancos, ainda negando e achando que o racismo não existe e que nós não somos racistas. Isso é uma hipocrisia, porque nós somos. Da forma como nós somos criados todos, e com todo esse histórico, né, que a doutora Lívia colocou aqui, é óbvio que nós somos. E aí eu mesma tive que rever os meus conceitos para perceber, quer dizer, como que eu vou lidar com toda essa situação, porque minha filha vai lidar com isso a vida inteira. Né, que são 2 preconceitos, o da adoção, né, que há esse preconceito embutido, e a da questão da raça, da cor. Então, é assim que eu me coloco, como estando aqui com... Óbvio que não como representatividade, né, com representatividade da pessoa negra, mas num lugar de fala que eu posso dizer. Hoje eu sei e vejo, né, essa questão do preconceito, do racismo, de outra forma. Né, uma forma muito mais real do que antes eu conseguia enxergar. E aí o meu interesse também pelo tema. Então, a gente tem que pensar que essas questões de gênero, de raça, e de classe também, elas estão entrelaçadas. A gente tem que considerar isso em conjunto, seja na construção de políticas públicas que percebam, então, que existem situações entre essas categorias que são mútuas e outras que não, que apenas se cruzam. Porque se a gente não pensar assim, a gente vai estar construindo uma política, como foi feito até agora, para mulheres brancas, e que não vão atingir as mulheres negras, e, por isso, o aumento do número da violência com relação a essas mulheres. E também tem que perceber a questão desses conceitos com relação ao deferimento de uma medida protetiva de urgência, ao julgamento de um processo. Por exemplo, é inimaginável para mim que um juiz defira uma medida protetiva, analise um pedido de medida protetiva, sem saber se aquela mulher que está pedindo a medida protetiva é negra, é vulnerável, não é? Onde é que ela mora? Qual bairro que ela está inserida? Né? Se tem parentes próximos, não tem. Então,
Se o juiz não conhece essa realidade dessa mulher, se ele não sabe nem se a raça dessa mulher, como que ele vai conseguir adequadamente dar essa medida com relação a... Eu já estou terminando. Com relação à questão das mulheres indígenas também, que é muito complexo, que nós temos isso muito presente no Mato Grosso do Sul. É muito difícil a análise de uma medida protetiva se você não souber que aquela mulher é uma indígena. Você vai dar uma medida que vai ser inadequada e ineficaz. Né? Então, a gente precisa perceber isso, né? Que esse racismo ele é estrutural, ele é vedado, ele é mascarado na nossa sociedade, e que ele cria uma hierarquia de gênero, sim, que impede a mobilidade social dessa mulher negra, e que ela terá muito mais dificuldades num processo em que ela está em situação de violência do que a mulher branca, ainda que elas estejam na mesma classe social. Essa mulher negra terá muito mais dificuldade. Tá? Então, eu acho que eu vou encerrando a minha fala, falando como fala Angela Davis, né? Se todas as vidas importassem mesmo, nós não precisaríamos proclamar enfaticamente que a vida dos negros importa. E mais, ela fala também, todos nós temos que participar para garantir que algo seja feito para frear o racismo, né, o que está acontecendo no nosso país. Então, realmente, é um tema muito importante e que faz com que todos nós tenhamos que entrar nessa luta. Né? Não sentindo essa dor do preconceito, essa crueldade do preconceito diário que os negros sofrem, que a gente acaba não passando por isso, mas nos unindo e conseguindo ter empatia, né, com essa questão e também com a questão das mulheres em situação de violência que passam pelas nossas varas todos os dias e que a gente precisa entender quem é aquela mulher e como eu faço para me colocar no lugar dela e ver o que é mais adequado para ela, e não o que eu acho, dentro da minha concepção e dos meus valores, que seria melhor. Obrigada, gente. Obrigada, doutora Jaqueline, muito obrigada. Eu acho que as questões que foram trazidas aqui, né, de maneira alguma se esgotam. Né? Eu acho que um debate como esse é um debate permanente. Tanto a doutora Adriana quanto a doutora Lívia, né, fizeram menção ao doutor Silvio Almeida. O doutor Silvio esteve conosco num seminário muito bom também aqui na Escola de Magistratura, e nos impactou todos, né, trazendo essa questão de um racismo estrutural, de um racismo institucional, né, e o quanto, né, o machismo e o racismo estão por base, quer dizer, são os pilares para assegurar estruturas econômicas, estruturas sociais que permitam, né, as desigualdades. Né? Toda a discussão do neoliberalismo, como é que o neoliberalismo se apropria, né, do racismo e do machismo. Eu acho que a mesa de hoje traz para todos nós um desafio de continuarmos investindo numa teoria crítica feminista do direito e continuarmos investindo também num ativismo crítico feminista do direito. Eu acho que tanto a doutora Lívia, quanto a doutora Adriana, quanto a doutora Jaqueline estão dentro dessas instituições. Né? Eu vejo, por exemplo, algo que muito me emocionou, foi ver o quanto que as defensoras públicas tiveram uma atuação fundamental na audiência pública sobre a questão do aborto. Né? Foi bonito ver a participação das defensoras. Né? E é fundamental também que juízes como a doutora Adriana, como a doutora Jaqueline, como a doutora Adriana, como tantas outras companheiras que são juízas, que se juntem realmente nesse ativismo crítico feminista do direito, que a gente possa estar trazendo essas questões para o nosso cotidiano, né, não apenas nas nossas aulas, mas que isso seja uma questão que impacte, né, e que afete a nossa militância. Eu agradeço muito as nossas palestrantes, né, e parabenizo a doutora Adriana e todo o trabalho do Fórum de Violência Doméstica e de Gênero por esse seminário que tem sido tão bonito. Eu não tive possibilidade de estar aqui desde o início, mas eu acho que as mesas que eu assisti mostram que esse seminário vai fazer diferença. Então, muito obrigada.
Neste momento, declaramos encerrado este painel e solicitamos que a mesa seja desfeita para darmos prosseguimento aos trabalhos.